Dani, afinal de contas, o que acontece na imersão PVR? A gente está disseminando o autoconhecimento e a expansão da consciência, que é um poder muito grande, olhar para dentro. Eu normalmente faço uma analogia. Não olhar pra gente mesmo é a mesma coisa que pegar o presente que ele deu e deixar de lado. Então o processo de olhar pra dentro, ele é um processo desafiante. E isso tudo eu consigo te responder dizendo então o que é a imersão PVR. Ela é um processo de olhar pra dentro de uma forma muito mais profunda. Por isso que é importante as pessoas já irem se conectando com os nossos vídeos, indo nos nossos encontros, estudando também os materiais que a gente disponibiliza pelos porta-vozes. Por quê? Porque a ferramenta lá dentro, PVR Imersão, ela é muito profunda, ela tem um impacto muito grande. Impacto aonde exatamente? Eu estou indo para uma imersão onde eu vou me encontrar, certo? É isso que é esse presente que você coloca em relação à vida? Existem várias formas de praticar o autoconhecimento. Dentro do PVR, a gente utiliza uma aprendizagem multivisionária. Então, a gente pega um pouquinho de programação neurolinguística, a gente pega um pouquinho de física quântica, a gente pega um pouquinho da psicologia, da psicanálise, do psicodrama. O PVR Imersão, ele é um processo psicodramático. Ele envolve muitas ferramentas artísticas do próprio psicodrama e ferramentas de aprendizagem acelerada. É um curso de alto impacto. Então eu acredito que a pessoa tem que estar muito aberta e querendo realmente uma transformação para compreender o que acontece. E quem vai aberto, se entrega, ela consegue ter mais resultado? É a grande diferença. Embora seja um processo coletivo, ele é um processo individual, muito individual. Então, o ser humano ele vai acessar ali o inconsciente dele, que é a maior parte dele, ele vai acessar bloqueios que ele nem sabia que ele tinha. E a metodologia para desenvolver isso, ela é um pouco ousada. Ousada em que sentido? A gente utiliza uma primeira, segunda, terceira e quarta geração de um processo de treinamento. Então, no processo de primeira geração, é aquele processo do treinador e do esportista, sabe? Não é motivacional, é um processo realmente de transformação. E para transformar, precisa destruir algumas programações mentais. Programações essas que muitas vezes foram feitas na infância, na adolescência, em momentos emocionais chave. Então a gente acessa esses momentos para desbloquear e destravar aquele potencial. Então no processo de primeira geração, por exemplo, existe aí todo um processo de liberação, por exemplo, de um estado emocional chamado raiva. A raiva faz parte das emoções que eu acesso durante a imersão? Faz parte das emoções que você acessa. No entanto, que é o que eu digo, o ser humano ele ainda não tem conhecimento o suficiente para entender por que a gente tem raiva dentro da gente. A gente omite essa raiva. E por que é importante acessar? É importante acessar a raiva porque ela está dentro da gente. Se a gente não acessa a raiva e não tem controle sobre a raiva nos controla de forma inconsciente. A gente acaba descontando em pessoas, familiares, na gente mesmo, no nosso corpo, nas decisões. Então é muito importante acessar a raiva, entender onde ela está, por que ela existe e poder redirecionar. E eu vou redirecionar ela para quais pontos exatamente? Transformar a raiva em potencial. Transformar o medo, por exemplo, que é um outro estado emocional, em poder. Como que se transforma medo em poder? É preciso passar por um processo, conhecer os medos, acessar os medos, sentir o medo. Tem outro caminho, é que na escola ninguém ensinou a gente a fazer isso. E o PVR, ele ensina, é uma reaprendizagem. Quando vocês falam de virar chaves, cair fichas, ter insights, em quais momentos eu realmente consigo entender isso e por que elas vão caindo, né? As fichas vão caindo durante o processo? Justamente por essa questão que eu trouxe, da gente acessar o inconsciente lá dentro, a partir de um processo de aprendizagem acelerada, a gente consegue trazer essas questões do inconsciente à tona. Entenda. Não tem nada a ver com hipnose. As pessoas acreditam que é a partir da hipnose que a gente acessa. Não. A gente tem uma série de ferramentas lá dentro que faz com que as pessoas entrem num estado, porque tudo são estados, nós somos seres emocionais, ela entre num estado em que o ego dela já não responde mais. Ou seja, essa mente consciente já não está mais ativa. E aí a gente consegue fazer isso passando por todas essas gerações que eu pontuei. Uma primeira geração,
que não é um processo de motivar, nem é um processo de falar, ei, você consegue. É um processo de levar a pessoa lá dentro mesmo. Passar por todo um processo de sistema límbico, vai mergulhando lá dentro e vai trazendo para fora. Existem outras técnicas, como a segunda geração também. A gente utiliza muito a programação neurolinguística, a própria psicologia, que já é uma segunda, terceira geração. Processos da física quântica. Eu ouvi falar que também a quarta geração é o processo do amor, né? Das pessoas se conectarem numa missão de vida. Elas realmente conseguem acessar a missão de vida durante a imersão? Você usou a palavra certa, acessar. Elas conseguem. O processo da missão de vida, se alguém te vender a ideia de que você vai encontrar sua missão de vida em 2 dias, é mentira. E nós no PVR acreditamos que nós estamos todos no gerúndio. Não existe isso de encontrar a missão de vida em 1 dia. Poxa vida, eu conheço tanta gente que passa pela vida e não encontra a missão de vida. Então, lá dentro, sim, a pessoa vai sentir a missão de vida. Algumas pessoas podem ter clareza absoluta, depende da entrega, depende do quanto ela tá aberta. E outras vão abrir a porta para a missão de vida. Então, é algo que não dá mais para voltar atrás depois. Ela acaba se conectando com a própria causa, com o que ela veio fazer, de fato, no mundo. Para algumas pessoas, isso pode parecer ainda soar um pouco estranho. Ah, missão de vida, para que missão de vida? Se a gente não tem uma missão de vida, a gente vive para quê? Não tem motivo de existir se a gente não tiver uma missão pessoal alinhada a uma missão planetária, não faz sentido a nossa vida. E quando a gente consegue responder o nosso real propósito, tudo fica mais fácil. A gente aprende a lidar melhor com as relações, a gente aprende a lidar melhor com o nosso ego, com os acontecimentos, os bons, os ruins. A gente compreende melhor por que a gente veio na família que a gente veio, por que a nossa vida amorosa acontece determinadas questões, por que financeiramente a minha vida é dessa maneira. Não é um fator limitante. Não vou morrer dessa forma. Isso é zona de conforto. Mas a missão de vida, ela faz a gente compreender o porquê que a gente passou tudo que a gente passou e se conectar a uma causa muito maior. Isso sim é motivação. Isso sim é um fator real, impulsionador para que essa pessoa consiga transformar mesmo a mentalidade, as ações, os relacionamentos e fazer diferença no mundo. Entre toda a imersão PVR, tem vários momentos que são extremamente importantes. Qual é, para você, o mais importante de todos, que faz a total diferença para poder realmente fazer o processo valer a pena? São muitos momentos importantes. Eu acredito que é impossível falar que o PVR é um momento só. Ele é arquitetado para ser perfeito, ele é perfeito. E é justamente a soma de cada momento que é o que vai fazer com que o indivíduo, no último dia, compreenda: por que eu não fiz isso antes? Uau, isso sou eu? O PVR ele é um grande quebra-cabeça. Tanto é que as ferramentas do PVR, você, ou a maioria das pessoas, elas podem encontrar, por exemplo, vai ali na física quântica e estuda física quântica por conta. Vai ali e estuda PNL por conta. Vai ali e estuda um coaching, não sei, enfim. A própria fazer terapia, enfim. Mas por que só no PVR, muitas vezes, essas pessoas que já estudam, que já se desenvolvem, conseguem virar uma grande chave? A maneira como ele é arquitetado, a forma como a gente conseguiu, graças a Deus, juntar todas essas peças e fazer com que o indivíduo tenha clareza. Então, é impossível eu te falar um momento só. O estilo de vida PVR se transforma em estilo de vida a partir do momento que as pessoas saem da imersão, né, que é os primeiros contatos com esse autoconhecimento, e depois elas viram um estilo de vida, tem até um vocabulário próprio. Quanto você acha que isso pode impactar uma comunidade, a sociedade, uma geração? A ideia inicial não era ser um estilo de vida, isso que é o mais legal. As próprias pessoas é que foram construindo isso. Então, esse estilo de vida é de vocês, são das pessoas. Não é um estilo de vida criado por uma pessoa ou por mim, enfim, aconteceu.